Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Paulo da Cruz. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Os santos mártires João de Brébeuf, Isaac Jogues, presbíteros, e companheiros, da Companhia de Jesus, no dia em que São João de Lalande, religioso, foi assassinado pelos pagãos do lugar em Ocernenon, hoje Auresville, nos Estados Unidos da América do Norte, onde, alguns anos antes, tinha alcançado a coroa do martírio São Renato Goupil. Neste dia são também venerados conjuntamente os seus santos companheiros Gabriel Lallemand, Antônio Daniel, Carlos Garnier e Natal Chabanel, que, no território canadiano, em dias diversos, morreram mártires, depois de muitos trabalhos na missão entre os Hurões para anunciar o Evangelho de Cristo aos povos desta região. Morte no ano 1649. Comemoração de São Joel, profeta, que anunciou o grande dia do Senhor e o mistério da efusão do seu Espírito sobre toda a criatura, que a majestade divina realizou admiravelmente em Cristo no dia de Pentecostes. Em Roma, a comemoração dos santos Ptolomeu, Lúcio e outro companheiro, que, como refere São Justino, reconhecidos como cristãos por terem repreendido os costumes licenciosos e a injustiça nas sentenças, foram condenados à morte pelo prefeito Lolo Urbino no tempo do imperador Antonino Pio. Morte no ano 160. Em Ostia, no Lácio, região da Itália, Santo Astério, mártir. Morte no século III. Perto de Sens, na Gália Leonense, atualmente na França, a comemoração dos santos Sabiniano e Potenciano, que, segundo a tradição, foram os primeiros pastores desta cidade e consumaram a confissão da fé com o martírio. Morte no século IV. No Egito, Santo Varão, soldado, que, no tempo do imperador Maximiano, visitando e prestando auxílio a 6 santos eremitas encarcerados, ao saber que o 7º tinha morrido no ermo, quis ocupar o seu lugar e, depois de crudelíssimos tormentos, com eles recebeu a palma do martírio. Morte no ano 307. Em Oloron, junto aos Pirineus, na Aquitânia, hoje na França, São Grato, bispo,
que, no tempo de Alarico, Ariano rei dos godos, participou no concílio de Ágde para restaurar a igreja nessa região da Gália. Morte no ano 506. Na Bretanha Menor, também na atual França, Santo Etvino, monge, que levou vida solitária. Morte no ano 589. Em Cavaillon, na Provença, hoje também na França, São Verão, bispo, que era dotado de grandes virtudes, especialmente na assistência aos enfermos. Morte no século VI. Em Évreus, também na Gália, hoje na França, Santo Aquilino, bispo, que, como se narra, era soldado e praticava boas obras, com o assentimento da sua esposa, fez voto de continência e foi eleito bispo desta sede. Morte no ano 690. Em Oxford, na Inglaterra, Santa Fridesvida, virgem, que, sendo de estirpe régia e eleita abadesa, dirigiu 2 mosteiros, um de monges e outro de monjas. Morte no ano 1257. Em Biville, próximo de Cherburgo, na Normandia, região da França, o beato Tomás L., presbítero, que passava os dias no exercício do ministério pastoral e as noites em oração e penitência. Morte no ano 1595. Em Londres, na Inglaterra, São Felipe Howard, mártir, que, sendo conde de Arundel e pai de família, caiu em desgraça perante a rainha Isabel I por ter abraçado a fé católica e, por isso, foi metido no cárcere, onde, admiravelmente entregue à oração e penitência, mereceu alcançar a coroa do martírio, consumido pelas privações e tormentos. Morte no ano 1633. Em Nagasaki, no Japão, os santos mártires Lucas Afonso Gorda, presbítero, e Mateus Koyoyoi, religioso, ambos da Ordem dos Pregadores. O primeiro trabalhou antes nas Filipinas e depois no Japão, onde foi ministro ardente do Evangelho. O segundo, de 18 anos de idade, foi seu companheiro na propagação e no testemunho da fé. Morte no ano 1634. Em Langeac, junto ao rio Allier, na França, a beata Inês de Jesus Galã, virgem da Ordem dos Pregadores, que foi prioresa do seu convento e se distinguiu pelo seu amor ardente a Jesus Cristo e pela dedicação à Igreja, oferecendo contínuas orações e penitências pelos seus pastores. Morte no ano 1634. Em Włocławek, na Polônia, o beato Jorge Popieluszko, presbítero da Diocese de Varsóvia e mártir. Morte no ano 1984. São Paulo da Cruz. Paulo da Cruz é considerado o maior místico do século XVIII. Escreveu mais de 30.000 cartas espirituais, ensinando sacerdotes, religiosas e leigos, a experimentar o amor de Deus, presente na cruz de Jesus. Amou a Eucaristia e Maria. Amou e serviu os pobres, os enfermos e os pecadores. Missionário e profeta anunciou o amor incondicional de Deus, na paixão no mundo. Profeta da Páscoa apontou a vida onde a dor e a morte buscavam triunfar. Deus morreu por amor. Esta verdade, segundo Paulo, deveria ser proclamada por todo cristão, sem medo e com alegria. Paulo Francisco foi o segundo dos 16 filhos do casal Lucas Danei e Ana Maria Massari, ambos de famílias empobrecidas, na região do Piemonte, ao norte da Itália. A 3 de janeiro de 1694, uma luz extraordinária iluminou o quarto onde ele nasceu, de noite, de maneira que as lâmpadas que lá estavam acesas pareciam apagadas. Os pais, que exerciam pequeno comércio de tecidos na localidade de Ovada, no Piemonte, eram sobretudo modelo de casal cristão, vivendo numa santa afeição e no temor de Deus. Ainda muito pequeno, a piedade de Paulo Francisco era tão profunda, que bastava a mãe lhe apresentar o crucifixo para que ele deixasse de se lastimar ou então fizesse algo de que não gostava. Incutindo-lhe uma profunda devoção à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe seguia um impulso divino, preparando aquele que seria o grande apóstolo desse santo mistério. O próprio Cristo crucificado mostrava-se a ele em frequentes visões, às vezes coroado de espinhos, com o corpo retalhado pela flagelação, e mesmo como um ser que se contorce de dores, um corpo que não é senão uma chaga. A Mãe de Deus também lhe aparecia, algumas vezes para socorrê-lo. Isso ocorreu, por exemplo,
quando ao atravessar o rio Orba com seu irmãozinho, João Batista, caíram ambos na água. Debatendo-se os dois entre as ondas, apareceu-lhes, andando sobre as águas revoltas, a formosa senhora, que dando-lhes a mão tirou-os para fora. O menino Jesus apareceu-lhe também uma vez para fazer-lhe companhia quando ele rezava o terço, devoção à qual se afeiçoou desde muito pequeno. Aos 10 anos foi enviado a Cremolino para os estudos, lá permanecendo por 5 anos. Sua vida nesse período foi mais a de um consumado asceta do que a de um menino na primeira adolescência. Ele passava parte da noite na contemplação das divinas bondades de seu Deus, nas dolorosas cenas de sua paixão. Não as interrompia senão para dilacerar sua carne virginal com cruéis flagelações, e não se permitia senão poucas horas de repouso sobre pranchas. Ele jejuava frequentemente. Sua terna e viva devoção à Santíssima Virgem não se igualava senão à proteção especial com a qual essa Mãe de Misericórdia o circundava. Não só seus condiscípulos, mas os habitantes do lugar passaram a designá-lo como o santo. Muitos de seus colegas, levados pelo seu exemplo, entregaram-se à vida de piedade e depois entraram em ordens religiosas, então focos de piedade cristã. Terminados os estudos, voltou Paulo Francisco para casa. Enquanto aguardava os desígnios de Deus a seu respeito, continuava a levar vida de intensa piedade. Alista-se na cruzada contra os turcos muçulmanos. Aos 21 anos, em 1715, Paulo Francisco tomou conhecimento de 2 bulas de Clemente XI que promovia uma liga entre os príncipes católicos e animava também os fiéis a se engajarem na luta contra os turcos muçulmanos que preparavam grande investida contra a Europa. Aconselhava-os ainda a aplacar a cólera de Deus e implorar seu auxílio por meio de jejuns, penitências e orações públicas. Paulo Francisco, vendo nisso não só a oportunidade de possivelmente derramar seu sangue pela fé, mas também a de lutar por ela, partiu para Crema como voluntário no exército cristão. Mas outro era o combate que Deus queria dele, e o fez compreender isso durante a oração. Paulo Francisco pediu dispensa do exército e voltou à sua terra. Um tio seu, sacerdote, propôs-lhe então vantajoso casamento com uma moça rica e virtuosa, e, para assegurar-lhe o futuro, fê-lo seu herdeiro. Paulo recusou as 2 propostas, pois decidirá-se a servir somente a nosso Senhor Jesus Cristo. Conduzido em espírito ao inferno. Certo dia em que Paulo Francisco, devido a uma contusão na perna, encontrava-se no leito fazendo sua meditação, foi levado em espírito ao inferno. Ele perdeu os sentidos, e de seu peito escaparam grandes gritos, era como uma mistura incoerente de escárnios e de cruel desespero. Seu irmão João Batista, e sua irmã Teresa, que acorreram para o despertar e acalmar, foram tomados de pânico. Voltando a si pouco a pouco, ele disse, com um sentimento de horror pintado em sua face, não, eu jamais direi o que vi. Mais tarde o santo confiou a uma pessoa que, nessa circunstância, tinha sido transportado pelos anjos ao inferno, e que havia visto, com temor e tremor, as penas eternas dos danados. Congregação dos Passionistas, revelação ao fundador. No ano de 1720, durante um êxtase, Nosso Senhor mostrou-lhe o hábito passionista, ao mesmo tempo em que lhe imprimiu na alma as regras que a congregação deveria seguir. Noutro dia, a Santíssima Virgem apareceu-lhe trazendo na mão o mesmo hábito, e nesse instante Paulo viu-se com ele revestido. Nascia assim a congregação dos passionistas. Paulo confiou a seu confessor, o bispo de Alessandria, a visão que tivera. Manifestou-lhe, então, o desejo de portar o hábito a ele revelado, o que ocorreu em novembro do mesmo ano. A primeira pessoa que se juntou a Paulo Francisco foi seu irmão João Batista, seu companheiro de penitências e orações na juventude, e que seria até o fim da vida seu mais firme apoio. Ambos receberam o sacerdócio em 1727, estabelecendo-se 10 anos depois no Monte Argentaro, onde foi fundado o primeiro convento e noviciado da nova congregação. Seus membros, além dos 3 votos, pobreza, obediência e castidade, pronunciavam um quarto, o de propagar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Somente em 1746 as regras da congregação foram aprovadas por Bento XIV.
Nelas estão aliadas a vida contemplativa e a ativa. A pregação de missões e os exercícios espirituais tornaram-se a meta da congregação, tudo com muita ênfase posta na sagrada paixão de Cristo. Durante 50 anos São Paulo da Cruz consagrou sua vida a converter os pecadores, a santificar os corações arrependidos, a aperfeiçoar as almas dos justos. Por obediência ao Papa, pede e obtém sua própria cura. Enfraquecido pela extrema fadiga e contínua penitência, em 1771 Padre Paulo da Cruz foi acometido por uma doença que os médicos anunciaram ser mortal. 2 de seus religiosos apresentaram-se então ao Papa a fim de pedir uma bênção especial para o moribundo. Clemente XIV, que media bem a extensão que essa perda representaria para a Igreja, mandou-os dizer ao doente que o Papa lhe ordenava, sob obediência, que não morresse então. Ao receber a ordem, Paulo da Cruz pegou seu crucifixo e, com lágrimas, pediu a vida, para obedecer ao Papa. Desde esse instante, começou a melhorar até ficar completamente são. Nesse mesmo ano, o santo fundou o ramo feminino dos Passionistas. Grande pregador com fama de santidade, procurado por todos, desde o Papa até o mais humilde pescador, aclamado pelas multidões, São Paulo da Cruz parecia insensível a qualquer pensamento de vanglória. Ele afirmou com toda a simplicidade a seu diretor espiritual: graças a Deus, jamais um pensamento de orgulho se aproxima de mim. Eu me creria um danado se me viesse um pensamento de orgulho. Seu espírito de obediência ia tão longe, que ele fizera um voto de obedecer a todo mundo naquilo que não fosse contra a lei de Deus. Sua pureza era ilibada, e ele conservou sua inocência batismal até o último suspiro. Um dia, não sabendo estar sendo observado, ouviram-no dizer: vós sabeis bem, Senhor, que com o concurso de vossa graça eu jamais sujei minha alma com uma falta deliberada. São Paulo da Cruz morreu nos braços de seu discípulo amado Vicente Maria Strambi, que dele havia recebido o hábito e com ele convivera. Também elevado à honra dos altares, São Vicente foi o primeiro biógrafo do grande fundador. São Paulo da Cruz, rogai por nós.